Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa explicação, essa aula que eu deixei aqui, falando um pouco sobre a estratégia do lance fixo. Eu quero te apresentar esse que é uma das formas muito poderosas e muito pouco usadas, eu vou dizer assim, para pessoas que querem acelerar os seus consórcios. Tá? Então, se você não sabe como usar essa estratégia do lance fixo aqui, você vai ficar craque nisso, porque eu quero te ajudar. Exatamente por quê? Porque esse tipo de lance, esse tipo de estratégia de lance fixo é um tipo de estratégia que vai te ajudar muito na aceleração do seu consórcio. Então vamos lá. Por que eu digo que ele é uma oportunidade que você tem de fazer com que haja com pouco dinheiro, com poucos recursos, você consegue fazer muito dinheiro, tá? É isso que eu vou te mostrar aqui. Exatamente por quê? Olha aqui, ó, eu separei um PDF que você deve ter visto em alguns dos nossas postagens aí. Qual que é a grande vantagem que você tem no momento que você faz uma estratégia por lance fixo? A estratégia por lance fixo, ela te proporciona aí, ó, ter, por exemplo, um crédito liberado aqui, ó, de R$210 mil, dando recurso próprio de 53.400. Então, pensa comigo, você vai ter em torno de 25% de recurso para alavancar um valor muito maior. Então, é isso que a gente chama de alavancagem. Por exemplo, nesse exemplo aqui eu dei R$300 mil, né, uma carta de 300 mil, você teria que dar 53.900 para ter 210 mil. Eu vou te explicar exatamente como que funciona isso, mas esse é o poder que você tem quando você sabe usufruir, sabe processar o lance fixo, essa estratégia tão poderosa. Exatamente por quê? Como eu te disse, você tem que ter em torno de 25% do valor que você precisa para que você possa ter parcelas baixas, né? A parcela num financiamento bancário, se você pegar 210 mil, você vai pagar em torno de uns R$2.500 a R$3.000. E o prazo, um prazo muito grande. Já no consórcio, você tem a possibilidade de começar com umas parcelas muito menores, em torno de R$1.500, R$1.600, numa carta de 300 mil, pode ser menor. Eu vou te mostrar aqui com quanto você pode começar. Mas você tem a vantagem na estratégia do lance fixo de você dar são parcelas baixas, e você contemplar essa carta, quer dizer, você ter o crédito disponível com um lance muito baixo, que é em torno de 25%. Tá? Então, digamos que você precisa de 300 mil reais líquido, nós estamos falando aí que você vai precisar em torno de 75 mil reais. Então, com 75 mil reais, você pode, nessa estratégia do lance fixo, ter o crédito de 300 mil reais líquidos aí. Então, e ainda tem, nesse caso, você ainda tem a possibilidade de não ter nada, não ofertar nada de lance. E eu vou te mostrar exatamente por que você pode fazer isso. Bom, antes de eu começar aqui falando sobre o lance fixo e sobre alguns problemas que quem não conhece, quem não está familiarizado com o consórcio, acaba fazendo alguns maus negócios por falta de informação. Deixa eu me apresentar aqui, antes de falar sobre isso. Se você não me conhece ainda, talvez você tenha me visto ali no canal, no nosso canal do Instagram, ou se você me achou no YouTube, ou em qualquer outra rede social. Eu criei o método ProConsórcio em 2015, ensinando as pessoas a poderem fazer uma melhor escolha com consórcio, melhores negócios com consórcio. Exatamente por quê? Porque eu tinha problemas de entender, né, melhor como que era a escolha de um grupo, qual era a melhor estratégia de lance. E eu, infelizmente, antes de conhecer o consórcio, só fazia só fiz a compra do meu imóvel foi através de financiamento. Os carros eu sempre estava trocando através de financiamento, porque eu desconhecia. E quando eu comecei no consórcio, na verdade, eu acabei não começando muito bem.
exatamente por falta de conhecimento, né, que você vai evitar aqui. Não tinha toda essa possibilidade da gente aprender tantas coisas na internet. E a primeira vez que eu contratei um consórcio, eu acabei desistindo em pouco tempo, ali uns 5 ou 6 meses, eu acabei desistindo. Só que eu fui buscar mais informação e a gente percebe então que existem pessoas que conseguem ter muito sucesso, conseguem pagar parcelas baixas, uma taxa de juros que, por exemplo, hoje você tem aí no imóvel 9, 10% ao ano, no consórcio você tem uma taxa fixa. Então você não tem juros sobre juros, você tem a atualização monetária, mas você não tem juros sobre juros. Então você acaba adquirindo, né, um bem de forma muito mais tranquila, mais segura e mais planejada. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Então eu criei exatamente o Proconsórcio para poder estar educando as pessoas. E aí hoje a gente também está disponibilizando as cartas de consórcio que você deve estar acompanhando aí e mostrando as estratégias que você pode usar para que você possa ficar mais seguro. O grande problema que a gente percebe e que eu particularmente acabei tendo também na primeira oportunidade que eu acabei contratando o meu consórcio, né, eu tive alguns problemas aqui. E eu listo basicamente esses 4 aqui que eu separei. A primeira é a falta de informação. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí a internet, que as pessoas compartilham muitas informações, porém, ainda as informações são muito desencontradas. Cada um tentando puxar a sardinha para o seu lado e não, às vezes, ao invés de estar explicando e esclarecendo algumas coisas, ficam alguns pontos de dúvida, e eu acho que isso é importante de você entender. Que a falta de informação basicamente é o que leva muitas pessoas a fazerem maus negócios. A primeira coisa que as pessoas não entendem é que por que eu vou pagar uma taxa administrativa se eu mesmo posso juntar o dinheiro? Para pensar, você vai comprar um imóvel, você acha que a maioria das pessoas, eu acho que tem pessoas sim que são muito planejadas, são muito focadas e acabam conseguindo fazer, né, um planejamento de longo prazo. Mas para pensar, a maioria das pessoas não tem a resiliência de esperar 15 anos para ir, né, colocando seu dinheiro a juros, né, e esperar para comprar um imóvel. E aí é que tem, né, que você vai pagar uma taxa administrativa para uma administradora. Então a primeira informação que você precisa entender é que a administradora é a responsável, né, por toda a formação dos grupos de consórcio, que é onde você compra uma cota de consórcio. É ela que ela tem que cobrar essa taxa administrativa porque é ela que cuida dos recursos do grupo. Então, ela tem um corpo de advogados, ela tem um corpo de analistas, tem os representantes, que são os vendedores, você tem toda uma estrutura de cartório, de registro, então de advogados, em caso algum contemplado, algum consorciado deixe de pagar, né, o grupo todo ele vai ser gerido pela administradora, que vai precisar abrir mão ali de profissionais que possam estar executando aquele imóvel, aquele veículo que não foi pago. Ele vai ter que dar busca e apreensão para quê? Para que o grupo, quer dizer, aquela laranja, né, podre, entre aspas, né, às vezes a pessoa não consegue pagar, então a administradora que é responsável por estar fazendo a busca e apreensão e mantendo a saúde do grupo. Infelizmente, nós tivemos aí, muitos anos atrás, várias administradoras de consórcio que quebraram mesmo, que deixaram consorciados na mão. Exatamente por quê? Exatamente porque elas não fizeram essa boa administração, essa boa gestão dos grupos de consórcio. E aí as pessoas que deram, né, que fizeram a contribuição depois de 3, 5, 10 anos, acabaram não tendo retorno. Então é por isso que é importante você entender que a administradora, ela sim, ela te protege, ela não é algo que está tomando o teu dinheiro. É lógico que ela tem a parte do lucro dela, é lógico que ela vai pagar os funcionários, os
vendedores, os advogados, porém, tudo isso é um custo que é muito menor ainda do que você contratar aí através de um financiamento. Tá? Outro erro que eu vejo que é por falta de informação é a falta de critério. São os erros que acabam você acaba não percebendo quais são os critérios que você precisa. Então, quais são esses erros? A primeira coisa que eu percebo é que muita gente me liga e me pergunta: olha, qual é a taxa que você cobra? Ela só está preocupada com a taxa. E às vezes você tem uma administradora que entrega muito poucas contemplações, que cobra pouco, que coloca você num grupo errado, porque a taxa ela é menor, e aí você escolhe pela taxa. Outro erro crasso que a gente vê é: quanto é a tua parcela? Essas pessoas acabam não entendendo que o valor da parcela, muitas vezes, ele não está muito claro ali para que ela entenda que existem redutores de grupo hoje. E isso é importante você saber, que é um critério que você precisa observar. Existe hoje redutores de parcela, por exemplo, a parcela seria R$1.000. Tem redutores de parcela de 25%, de 50%, que é a meia parcela, de 30%. Então, quando você contrata um consórcio, é importante você entender, né, que existem esses redutores de parcela. E isso vai influenciar diretamente na contemplação. Então, por isso é tão importante você entender, né, que quando você faz uma má escolha, não entende, a administradora não tem os critérios corretos por falta de informação, você pode ter aí um mau negócio com o consórcio. Um outro grande problema que a gente percebe é que, infelizmente, tem muitos bons profissionais, porém, há profissionais que não estão compromissados, tá? Aqui, deixa eu tirar. Que não estão compromissados com o resultado do cliente. Ele só quer fazer o quê? Ele só quer fazer a venda, né? Fazer ali com que o cliente possa ficar pagando durante um período e depois ele não dá a assistência que é necessária, né? Fazendo um planejamento. Ele não está preocupado com o resultado, né? Então, um bom profissional, ele tem o quê? Ele tem o foco no que você precisa e não no que ele quer vender. Então, infelizmente, há bons profissionais que são excelentes, que te ajudam em todo o processo, mas há profissionais que, infelizmente, acabam criando uma expectativa de contemplação rápida sem mostrar como, às vezes não tem a condição, colocam num grupo errado e isso causa também um dessucesso aí nas pessoas que contratam os seus consórcios. Outra parte que é um grande problema é a parte de escolha de grupo. A primeira vez que eu entrei no consórcio e eu acabei desistindo foi exatamente por isso. Eu não tinha a ideia do quão importante é você ter um grupo ideal, grupos saudáveis. Existem grupos, sim, que são saudáveis e te dão uma probabilidade de contemplação mais rápida, e existem profissionais existem grupos que são ruins, né? E o que é um grupo ruim e um grupo saudável? Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como que você vai saber discernir um grupo saudável de um grupo ruim. E aí, a quarta, né? O quarto grande pilar que eu digo que é um problema é a falta de processo. Desconhecer os processos do consórcio. Apesar de serem simples, a maioria das pessoas não é instruída e não tem a ideia de como fazer a contratação do seu consórcio e a melhor escolha. Primeira coisa que você precisa entender, né, que as pessoas acabam não observando, é que existe um planejamento. O consórcio é um planejamento. E aí o que acontece? Quando você não tem, por exemplo, a ideia certa do seu objetivo, se você não sabe qual é o uso que você vai fazer ou as possibilidades de uso dentro do consórcio, se você não tem uma estratégia de lance, que você tem um prazo determinado, que você tem uma condição, provavelmente você vai ter um fracasso aí no seu consórcio. Então é necessário fazer um planejamento com esses critérios aqui. Há também, dentro do processo, depois do planejamento, a contratação,
que aí é a escolha de um grupo correto, e eu vou mostrar aqui como que é feito esse processo de contratação. E, por fim, você tem que ter a clareza, né, e o que muitas pessoas não têm, do uso do crédito. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a cota contemplada, é um terceiro e último processo. É a efetivação daquilo que você objetivou naquele planejamento que você fez. Porém, muitas pessoas acabam se frustrando porque chega lá na hora de contemplar a sua cota, eles acabam fazendo o quê? Descobrindo que não podem usar, porque tá com um problema de nome sujo, tá com problema no uso do crédito, ou não pode usar o crédito para comprar, por exemplo, um imóvel que era na planta e tem condição de usar na planta. Você precisa saber como faz isso. Muita gente se frustra. Outro problema, muitas pessoas acham que dá para usar o consórcio diretamente para comprar imóveis de leilão. Se você você não pode fazer isso. Existem formas de você fazer essa operação? Existe, mas você tem que todo o processo, você tem que cumprir com ele para que você realmente possa ter mais probabilidade de fazer a sua contemplação. Então, vamos partir agora, né, que você já sabe quais são os problemas que infelizmente as pessoas acabam tendo na hora de fazer a contemplação. Vamos entrar propriamente dita na estratégia, tá? Eu vou fechar aqui para a gente poder entender qual é a estratégia então do lance fixo que vai te ajudar a fazer uma contemplação mais planejada e mais acelerada também, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que dentro do lance fixo, a estratégia do lance fixo, você precisa entender quais são as formas de você fazer essa contemplação. Então, existe aí, né, duas formas de você fazer a contemplação. Você vai ter a primeira, que é o sorteio. Então, você pode ser sorteado e uma cota dentro do seu grupo vai ser sorteada. E ela, estando em dia com o pagamento, não vai precisar ofertar nenhum tipo de lance. Mesmo que ela tenha ofertado, quando ela é contemplada pelo sorteio, automaticamente o crédito já fica disponível para ela. A segunda cota, e é onde nós vamos nos ater aqui, é a cota do lance fixo. E a cota do lance fixo, o lance fixo é de 40%. Então é um lance, né, que eu vou mostrar aqui qual é a melhor estratégia e por que ela é tão interessante, dá para acelerar a contemplação. É uma cota por mês. Então, pensa comigo. Quando você entra num consórcio, normalmente muitas pessoas acabam pagando a parcela, mas não ofertam lance nenhum. Às vezes ela até tem dinheiro, mas ela não oferta. E aí você tem a oportunidade. Então, se você tinha uma chance de contemplação com a oferta, com o pagamento em dia, a partir do momento que você conhece a estratégia do lance fixo e determina ela que ela vai ser a tua estratégia, você já dobra a tua chance de probabilidade. Então, agora você tem duas chances de contemplar. Uma, não ofertando nenhum tipo de lance, mas a segunda, ofertando um lance baixo, como a gente disse aqui. Então, que vai ter uma cota. E o lance livre, né? Então, são duas formas de lance, sorteio e lance. Um é o lance fixo e o outro é o lance livre. Quanto mais dinheiro tiver dentro desse grupo, né? Quanto mais arrecadação tiver, e a gente vai falar um pouco sobre inadimplência aqui, você pode ter com várias cotas contempladas. E isso é bom. Quanto mais pessoas estiverem contemplando por lance livre, mais chances você vai ter, tá? Então, essas são as duas formas de você contemplar. É importante você entender quais são as táticas para você aumentar essas duas chances. Então, a primeira chance, como eu te disse aqui, né, para você ter mais probabilidade, é através do sorteio. E quem é que vai participar do sorteio? Quem for pagar a sua parcela em dia. Quem paga em dia a sua parcela já participa automaticamente do sorteio, né? Então, hoje, pensa comigo.
Então, no sorteio, você tem lá grupos de 800, 600 pessoas, vários tamanhos de grupos. Mas vamos colocar aqui um grupo de 800 consorciados. Se você tem 5% que não paga, o que é uma inadimplência baixa, que é o que nós trabalhamos hoje, é a nossa média aí, até um pouco mais baixa do que isso, é em torno de 3 a 4%, mas vamos colocar 5%. 40 pessoas aqui já não vão estar participando desse sorteio se a inadimplência é de 5%, porque elas deixaram de pagar em dia, se ela for sorteada, ela não vai participar. 30% acaba não ofertando lance, tá? 20% porque não tem lance, então 30% não oferta. 20% muitas vezes esquece de ofertar. Não porque ele não tem o dinheiro ali, ou porque ele realmente está com passou o prazo. Isso acontece regularmente, é normal de acontecer. As pessoas esquecerem de dar lance, né? Mesmo que seja um lance fixo. Então você tem dentro desse sorteio, quantas pessoas você vai ter? O total de pessoas no sorteio que não pagaram já estão fora. Então 400 de 800 pessoas, em torno de 750, 760 pessoas vão participar desse sorteio. Então, só que a segunda chance que a gente está aumentando as nossas probabilidades é aqui, ó, através do lance fixo. O que é o lance fixo? O lance fixo é um lance que você vai ofertar de 40%. 40%, exatamente 40%. E nesse tipo de lance, o que vai acontecer? Você pode compor, e eu vou te mostrar aqui agora como que você pode compor esse lance fixo, tá? Eu vou te mostrar depois na prática. Olha só, você teria aqui, ó, um lance, você pode dar o lance embutido, tá? Que é 30% aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O que é o lance embutido? O lance embutido é quando você pode pegar 30% do próprio crédito, tá? Então, você tira ele da própria carta. Então, vamos dar um exemplo aqui. Numa carta de 300 mil reais, você tem 90 mil, que é 30%, do próprio crédito para ofertar de lance. Então, quando você faz isso, você tem aqui um valor líquido, que é o exemplo que eu dei. 300 mil reais, você usando 90 mil de lance embutido, ele sai da própria carta. Então, você está pegando líquido 210 mil. Um outro exemplo é esse aqui, ó. 30% de 500 dá 150 mil. Só que se eu estou tirando da própria carta esses 150 mil, esses 30%, vai me sobrar líquido 350 mil reais. Então, é simples. O lance embutido nada mais é do que você pegar uma parte do próprio crédito para ofertar de lance, para engordar. É como se fosse um anabolizante, né? E isso aumenta as tuas possibilidades. Agora, só ele não é competitivo, porque todos os consorciados vão ter essa possibilidade. E aí é que você tem outras possibilidades para compor os 40% de lance fixo. Então vamos lá? O que você pode fazer? Você pode pegar os 30% e usar de recurso próprio. Essa é uma possibilidade. Você pode compor esses 40% através do lance embutido. Se você não tiver recurso próprio, mas tiver fundo de garantia, você pode usar ele para ofertar no lance fixo. Outro lance que você pode ofertar, outra forma de compor, lance embutido, mais o fundo de garantia e mais os teus recursos próprios. Então, digamos que você tem uma parte no fundo de garantia e você tem o recurso próprio, é esse o valor que você pode, inclusive, colocar o lance embutido e compor os 40%. Outra forma de você compor, somente com o teu lance, com o teu recurso próprio. Nesse caso, se você tem uma carta de 300 mil e você oferta lá, você tem que ofertar os 40%, né, os 40%, todos eles de recurso próprio. Então, todo o crédito vai ficar disponível para você. Tá? Então, todo o crédito, porque você não está tirando nada de recurso da própria carta. Uma outra composição que você pode fazer. Você tem recurso próprio guardado e você tem o fundo de garantia. Você pode unir os dois
para fazer a composição dos 40%. Tá? Então, são várias formas de você poder estar compondo aqui o lance fixo. Agora, qual que é a grande vantagem dessa estratégia? Aqui é que nós podemos fazer realmente um diferencial. Por que ele tem mais probabilidade? Porque ele tem menos concorrência. Ele é menos concorrido exatamente por quê? Porque ele é por adesão. O que é adesão? Você tem que ofertar ele no sistema. Uma vez que você contratou o consórcio, você vai ter acesso ao site, o aplicativo da empresa, ou até mesmo o telefone, para que você possa ofertar lance. Então, nem todas as pessoas acabam ofertando lance. Lembra que eu falei aqui, ó, que 20% das pessoas esquecem? Ou que 30% acabam não ofertando? Então, o que acontece aqui, ó, é que, primeiro, você tem que ir lá e dizer, aderir, eu quero fazer a oferta por lance fixo. Então, ela é por adesão. Você tem que colocar ele no sistema. Às vezes a pessoa, por algum descuido, acaba não clicando nos botões certos e não fazendo a oferta. Então, ela tem que fazer isso. Uma outra vantagem é que, assim, quando você oferta, por exemplo, o lance livre, quem tem, por exemplo, 41% e ofertou 41%, ele não participa do lance fixo, porque o lance fixo é um segundo sorteio. Só que, em virtude de ter muita gente ofertando o lance livre, acaba que essas pessoas que ofertam o lance livre não participam do lance fixo. E vice-versa, quem faz a opção, faz a adesão pelo lance fixo, não vai participar do lance livre. Então, você vê que o que acontece é que isso é uma experiência que nós nós vemos aqui, nós testificamos aqui todos os meses. Tem grupos que às vezes tem 5 pessoas, 3 pessoas participando. E às vezes tem, e no máximo, umas 40 pessoas. Então, é muito interessante que você possa participar com menos pessoas. Então, vamos lá. O que acontece? Então, aqui eu te mostrei que você tem 2 chances. Você aumenta a sua chance porque você vai participar do sorteio todos os meses e vai estar ofertando mensalmente também o lance fixo. Participa do sorteio e vai aderir ao lance fixo de 40%. Então, você tem muito mais chances nesse caso. Então, qual que é aqui, ó, qual que é a continuação da estratégia? Então, qual que é o passo a passo que você vai usar, tá? Agora, antes de eu mostrar aqui, ó, eu separei para você para a gente poder estar fazendo algumas estimativas de lance aqui. Então, quando você tem, peguei aqui um lance de 300 mil reais, como a gente coloca aqui, que fica mais fácil. Vamos colocar um prazo de 180 meses e o que a gente está colocando aqui, é o lance, a estimativa de oferta de lance. Então, digamos que você precisa de 300 mil, para você dar o lance fixo, você precisa de 143 mil. Como é que você vai compor? Lembra que eu falei? A primeira oportunidade que você pode fazer, eu quero ofertar só recurso próprio, Cícero. Então, você vai ter que dar 143.400. Por que 143? Uma pergunta muito normal. Poxa, Cícero, mas 40% de 300 40 vezes 3 dá 120 mil. Por que você está colocando 143? Porque você vai somar ao valor do crédito a taxa administrativa, a fundo de reserva, se tem alguma outra taxa, é aqui. Normalmente as nossas taxas aqui são a taxa administrativa mais o fundo de reserva. É esses dois. Nós cobramos uma taxa antecipada de 2%, mas que isso não entra na composição do lance. Então, por isso que o lance aqui, tá, é 143 mil. Então, essa é uma forma de você fazer a oferta de lance. A outra forma é de você pegar o lance embutido. Então,
30% eu posso pegar 90 mil, tá? 90 mil reais. E aí, você vai ter que completar com recurso próprio, por exemplo, 53.400. Olha lá, vamos chegar na composição dos 143. Ah, Cícero, mas eu não tenho todo o valor aqui, eu tenho 40 mil de fundo de garantia. Ok, então você já sabe que você tem que ter 13.400, dá os 40%. Então, você pode fazer essa composição de várias formas, porque isso vai fazer com que você esteja apto para ofertar o lance, pagou em dia, oferta esse lance, fazendo a composição ideal para você, e isso, né, é uma coisa muito simples, porque o próprio aplicativo ou site vai te mostrar como você vai fazer isso, ele vai fazer para você, ele vai calcular essa composição, tá? Então, é importante de você saber como que você vai fazer essa composição aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o passo a passo, então? O passo a passo para essa estratégia, você vai, primeiro, pagar em dia a sua parcela. Porque de nada adianta você pagar o consórcio com um dia de atraso. Quando chegar lá, se você foi sorteado, você não vai estar apto para ter o crédito liberado. E se você não pagar em dia, você também não pode, mesmo que você oferte, eles vão olhar para ver se você pagou em dia ou não. Então, primeira coisa, paga a parcela em dia, tá? A segunda, confirma o seu lance no sistema, porque isso vai fazer com que você já esteja apto. Muitas vezes as pessoas não fazem. E aí você vai aguardar a assembleia. Aí tem duas opções. A partir do momento que você ofertou o lance, você vai aguardar, ou vai ser contemplado pelo sorteio, ou vai ser contemplado pelo lance. Caso você não venha a ser contemplado, o que vai acontecer? O dinheiro que você está disponível, ou o fundo de garantia, ele vai ficar lá. Nada a fazer. Só que o dinheiro fica aplicado, rendendo para você. E aí você segue para o próximo mês com a mesma estratégia. É a mesma estratégia no mês seguinte. Com a vantagem de que no mês seguinte, caso você não tenha sido contemplado, todas as pessoas, a pessoa que foi sorteada não vai mais participar dessa assembleia, desse sorteio. A pessoa que foi contemplada pelo lance fixo também não. E se tem 3, 4, 5 pessoas que contemplaram, elas também não vão participar mais dessa assembleia. Então a tua chance no próximo mês vai aumentar. Por isso é que existe um prazo determinado aí, ideal, para que você possa fazer a tua estratégia através de lance fixo. Agora, caso você seja contemplado ou contemplado, o que vai acontecer? Né? Você vai pagar esse boleto de contemplação. E a partir desse momento você vai ter o crédito liberado. Aí você tem, né, o crédito liberado. Uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem é assim: eu posso usar o crédito em quanto tempo? Então, tá aqui, ó. Não tem prazo. Você não tem aquela afobação para poder usar o crédito. Ao mesmo tempo, aí você pode, inclusive, reduzir as suas parcelas. Se você ofertou o lance fixo, né, com aquela composição que você fez, você pode dizer, agora eu quero que diminua as minhas parcelas proporcionalmente ao lance que eu ofertei. Então a tua parcela é reduzida e o crédito, ele fica aplicado, rendendo mensalmente. Olha que legal. Muita gente não sabe disso. Primeiro que não tem prazo. Se eu quiser usar daqui a 1 ano, usar daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, enquanto você estiver com esse crédito disponível, ele fica aplicado lá, rendendo juros, né, para você. O crédito fica sendo atualizado. Você não pega o dinheiro, mas você faz sim o uso, né, com ele atualizado. Então, basicamente, pessoal, esse é o passo a passo. E uma pergunta frequente que eu escuto muito aqui existe algum grupo especial, Cícero, que você indica para essa estratégia ou para qualquer outra estratégia? A minha resposta é sempre essa. Existe um grupo exclusivo? Não. Não existe, pessoal. Grupos de consórcio, não existe nenhum grupo privilegiado, nenhum grupo que seja específico para quem oferta o lance fixo, específico para quem quer revender carta. Não existe.
E, inclusive, a melhor forma é outra. O grupo ideal é outro. Eu vou mostrar aqui para você. Não existe grupo exclusivo. Porque para pensar comigo, se todas as pessoas estivessem montando dentro de um grupo na mesma estratégia, eu pergunto para você, qual que é a vantagem competitiva? Todo mundo está ofertando o lance fixo agora. Ao invés de ter 4 pessoas, eu tenho 100 pessoas, 200 pessoas. Aí vai ser melhor você ofertar um lance livre. Então, não existe. A melhor coisa que tem é quando você tem um grupo aonde tem as pessoas que ofertam lance, tem as pessoas que esperam pelo sorteio para serem contempladas pelo sorteio, porque querem poupar através do consórcio. Existe esse perfil de consorciado. Existem pessoas que contratam hoje, porque daqui a 2 anos eles vão receber uma indenização, uma herança, estão com planos de vender um imóvel ou vender um veículo, e aí o dinheiro desse veículo ele vai usar para ofertar o lance. Então, não existe grupo exclusivo para quem quer ofertar esse tipo de lance, que é o lance fixo, tá? Agora, existe um grupo ideal? Sim. Aí eu digo para você que existe, tá? Existe um grupo ideal. Esse grupo é um grupo que eu considero um grupo saudável. O que é saudável? O que eu considero um grupo saudável, tá? Um grupo pequeno. Hoje existem grupos de 400, de 600, de 800, tá? De 900 pessoas. Só que existem grupos, eu trabalho com grupos assim, 400, 600, no máximo 900 pessoas. Agora, a grande maioria das administradoras trabalha com um grupo de 900, 1.500, 2.500. É muita gente. Então isso automaticamente te deixa com menos chance para o sorteio. Então um grupo menor é um grupo bom. Agora, só ter um grupo bom, um grupo pequeno, é suficiente? Não. Por quê? Porque existe também esse fator aqui, ó, o fator inadimplência. O que é inadimplência? Pensa comigo, o consórcio é um grupo de pessoas que se reúne para pagar mensalidades, né? E a partir do momento que todos pagam essa mensalidade, há um saldo no caixa. E esse saldo no caixa é que vai contemplar a cota do sorteio, vai contemplar a cota do lance fixo, vai contemplar as cotas por lance livre. Então, quanto menor, né, quanto mais baixa a inadimplência eu tenho, consequentemente, mais contemplação nós teremos. Então, veja, tem grupos hoje de consórcio em administradoras que tem a inadimplência 21, 25, e eu vou te dizer, a média do mercado, infelizmente, é essa. Por quê? Porque as pessoas cometem aqueles erros que a gente comentou lá. Infelizmente, as pessoas não seguem não seguem, né, esses problemas aqui, ó, que a gente comentou. Ela não tem informação, ela não procura a melhor administradora, não tem critério para buscar, né? Às vezes, infelizmente, não pega um bom profissional para auxiliar ela. Então, todos esses problemas acontecem. Então, e que isso faz com que a inadimplência aumente. E a inadimplência aumentando, o que acontece aqui é que você é inversamente proporcional. Quando essa inadimplência é alta, nós temos menos contemplações, tá? Essa é a verdade. Infelizmente, contemplações. O consórcio é um produto muito simples. Ele é um produto que ele é uma forma de planejamento muito barata e que ele é muito democrático, porque eu tenho clientes aqui que contratam consórcios de 2, 4 milhões e tem pessoas que contratam consórcios de 70 mil, 150 mil. Os critérios que você precisa usar e entender são os mesmos aqui, tá? Então, grupos ideais são grupos mais interessantes, tá? Então, basicamente, essa é a estratégia que eu quero, né, que eu queria mostrar para você, a estratégia do lance fixo. E agora, eu quero aqui, ó, te fazer uma oferta especial. Eu não quero deixar você, poxa, e agora? Eu tenho a condição, será que eu tenho a condição de ter acesso a esse tipo de grupo? Eu quero te fazer uma oferta especial. Eu tenho aqui, hoje,
eu trabalho com uma das maiores administradoras do país. Nós trabalhamos aqui com a Porto Seguro Consórcio. Nós somos parceiros da Porto Seguro há mais de 18 anos, vamos fazer 20 anos agora, 19 anos, vamos fazer 20 anos agora em 2024. A Porto Seguro faz parte do grupo da Porto Seguro Seguros. Então a Porto Seguro Consórcio é um braço do Porto Bank. Você vai ouvir muito falar sobre isso, né? Da Porto Bank. Ela tem mais de 50 anos de mercado, uma empresa extremamente sólida. Ela tem um processo muito transparente, né? Ela é listada hoje na Bolsa de Valores, então tem todo um compliance, todo o valor, os recursos que são arrecadados no grupo, eles têm como regra devolver em cotas, então não fica sobrando, o dinheiro não fica sobrando ali. Ele tem que ser devolvido em cotas de consórcio. E hoje você tem uma transparência muito grande, porque você, quando contrata um consórcio da Porto, você tem acesso ao site, você tem um aplicativo, né, que você tem acesso a várias informações, né, como o número de cotas que foram contempladas, qual foi a cota do sorteio, você consegue dar lance, você consegue acompanhar quantas pessoas já estão contempladas, você consegue tirar a segunda via de boleto. Então é muito transparente através do aplicativo. Você tem ainda um canal de WhatsApp que você pode conversar. E hoje, dentro da Porto, nós somos qualificados com uma qualificação que se chama Porto Elite. Né? O Porto Elite ele qualifica os seus corretores, e eu sou um vendedor de consórcio, um corretor da Porto, que sou qualificado como Porto Elite. O que é esse Porto Elite? A gente é qualificado pelo número de vendas, mas principalmente pela qualidade da venda. O que é a qualidade da venda? É o número de pessoas que compra o consórcio e que se mantém pagante. Por isso é que eu falei que a inadimplência era tão baixa. Hoje, só para você ter uma ideia, a nossa inadimplência é em torno de 4%, enquanto que no mercado é em torno de 21%, 24%, 25%. Isso faz com que automaticamente você tenha quando você vende melhor, você vende de forma mais consciente para o cliente, você tem um cliente pagador, um cliente que tem recurso próprio para dar, para ofertar, porque essa é a intenção aqui de você estar com clareza para entrar, por exemplo, no lance fixo. Tá? E para quem né, essa oferta? Eu digo aqui que essa oferta é para quem vai ter, por exemplo, recursos, com condição de pagar uma parcela a partir de R$500. Nós temos créditos hoje de 70 até 900, R$1 milhão. Mas se eu preciso de 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões, a gente vai juntar várias cotas para que você chegue nos seus 2, 3, 5, 10 milhões. Então, há a possibilidade de você juntar as suas cotas. Então, mas você pode começar hoje, a partir de R$500, você já pode adquirir uma cota. Né? E aí você vai usar o lance fixo. Uma cota de R$500 dá em torno de R$100 mil de crédito. Então, se você usa 70%, quer dizer, 30% de lance embutido, né, pegando 30%, você teria que ter uns R$25 mil para participar desse lance fixo. Tá? Então, o que eu digo, que para quem que para quem você, a partir de R$500 você já pode começar a investir. Agora, é para quem também tem a condição de não comprometer, por exemplo, 1/3 da sua renda. Então, é importante você saber isso. Agora, qual que é o prazo? Quanto eu preciso? Quanto tempo eu vou precisar para ter essa carta contemplada? Olha, a gente tem aqui várias pessoas que já contemplaram por lance fixo, usando essa estratégia. Já tivemos contemplações na primeira, na segunda, na terceira, na sétima, na 12ª. Por isso eu digo que quem oferta todos os meses, ele acaba tendo esse crédito normalmente entre 18 e 24 meses. Quer dizer, 1 ano e meio, no máximo até 24. Agora, pode ser antes? Pode. Pode demorar um pouquinho mais? Até pode. Mas a gente tem visto que essa é a média para quem está ofertando o lance fixo. Tá?
Agora, como eu disse, não é uma garantia, mas você aumenta muito as suas probabilidades de contemplação usando o lance fixo. Agora, para quem que não é, para quem que eu não indico, se você tem, mas eu tenho para 6 meses para comprar, eu tenho que ter essa carta contemplada. Eu não indico. Pode ser que você contemple? Pode. Porém, eu não posso ser leviano aqui, né, e querer vender algo e criar uma ilusão na sua cabeça. Por quê? Porque no caso de lance fixo, você vai participar de um segundo sorteio. E aí você tem que contar com a sorte. Apesar de você concorrer com menos pessoas, é contar com a sorte. Se você tem 6 meses, aí a indicação talvez seja para um lance livre. E aí você tem que ter um pouco mais de recurso dentro de grupos que nós até temos. Nós podemos te auxiliar nessa contratação, nesse planejamento. Porém, não é para você que, né, quer usar apenas o lance fixo, tá? E para quem não tem recurso próprio. Então, se você, a não ser que você tenha fundo de garantia. Se você não tem recurso próprio e não tem fundo de garantia, você não é indicado essa estratégia do lance fixo de 40%, tá? Qual que é como que você tem o recurso próprio? Como eu disse lá na composição, você pode ter no fundo de garantia, você já pode ter esse valor total. Você tem que ter aproximadamente 25% do crédito que você deseja. Então, mesmo usando o lance fixo, a gente faz esse planejamento aqui com você, tá? Você tem que ter aproximadamente, se você tem necessidade de 200 mil reais líquido, você tem que fazer um cálculo aí que você tem que ter no mínimo uns 50 mil, 25%, tá? E você pode compor, como eu disse, né? Como é que você vai fazer essa composição? Também usando o lance embutido de 30%, tá? Para que você possa ter a composição. Agora, qual que é o nosso diferencial? A gente faz aqui, tá? A gente faz um plano personalizado. Lembra que a gente falou sobre processo? Então, eu tenho, né, a condição de te ajudar em todo esse processo, em todo esse planejamento. A gente vê que muitas pessoas acabam não fazendo esse planejamento personalizado. Querem vender, eu tenho aqui um grupo e ele é um grupo adequado para você, mas não ouviu. Qual é a tua condição? Se você tem um lance para ofertar, qual é a tua expectativa em relação a quando você vai ter a carta contemplada? Então, a gente faz todo esse planejamento. Lembra do processo? O planejamento eu vou entender qual que é o teu objetivo, qual que é a tua condição, se você está no momento exato ou não de entrar. Tá? E aí a gente vai vai montar uma estratégia de lance. Nesse caso do lance fixo, você já entendeu. Se você está querendo fazer a contratação de um consórcio e já tem esse recurso, você pode estar clicando no botão que está aparecendo aqui embaixo, né, nessa página, entra em contato conosco e a gente vai pegar e vai agendar para montar a estratégia, fazer realmente a contratação do seu consórcio com esse planejamento que a gente vai fazer aqui. Uma estratégia de lance para que você tenha a carta contemplada no prazo mais ou menos que a gente está colocando aqui, tá? O segundo passo é a contratação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos indicar qual é o melhor grupo. Qual é o grupo ideal? Mas Cícero, eu tenho os 40%. Existem grupos já em andamento, que a gente já sabe, né, que a parcela às vezes é um pouquinho maior, mas é pouca coisa, mas ele já passou 12 meses. E às vezes já tem gente contemplada naquele grupo, a gente encaixa você naquele grupo. Para que você possa ter essa previsibilidade, né, e essa contemplação no momento em que você está planejando. E aí a gente vai também te dar, a partir do momento da contratação, você vai te dar todo o acompanhamento. O que acontece hoje? Às vezes você contrata um consórcio e você tem que ligar para um 0800. Aqui não é assim. Todos os meus clientes têm acesso ao meu WhatsApp. É pessoal, ele me manda mensagem às vezes do sábado. Eu não tenho problema nenhum de estar conversando com ele. Olha, a gente vai olhar, a gente vai te atender na segunda-feira? Vai, mas a gente já está sabendo que vai te dar um retorno. Então você não tem que ficar aguardando, né, na segunda-feira para entrar em contato com um 0800. Não, você tem um atendimento personalizado. Eu mesmo faço esse planejamento com meus clientes hoje. Eu tenho uma equipe que me ajuda, que pode te atender na minha ausência, que sabe qual é o processo. Mas eu vou estar junto com você, segurando na tua mão e falando assim, olha,
porque tem problemas. A contratação, hoje, por exemplo, nós mandamos comunicações, avisos, quando a parcela vai vencer, para que você participe da assembleia, tendo a tua cota paga em dia. Outra coisa, nós indicamos para você, nós conseguimos hoje, a partir do momento que você contrata aqui o consórcio conosco, nós pedimos para que você libere, olha que legal, para que a gente possa ofertar o lance para você. Você nos dá essa autorização e se você esquecer, nós vamos lembrar. E se você não lembrar, nós vamos ofertar. Porque se você oferta o lance e você, por qualquer motivo, não tem o dinheiro, você simplesmente não paga aquela parcela da contemplação e você pode aguardar por outro mês. Mas nós vamos fazer aqui essa oferta de lance para você. E nós damos todo o suporte. Então você tem acesso direto a mim, a minha equipe, né, através do WhatsApp e também do nosso e-mail. Então você pode falar a qualquer momento, né, que você quiser e precisar do nosso auxílio. Então, e o terceiro fase do processo é a pós-contemplação. Pessoal, muita gente, eu não sei, mas você não tem ideia do quanto, às vezes, existem problemas para você fazer o uso do crédito. E aí você vai precisar de alguém que te ajude. Porque, imagina, o processo para comprar uma casa não é tão simples. Ele é um processo que realmente é bem complexo, tem muitos registros. Então, você vai comprar um imóvel, você vai comprar um terreno, você pode usar o crédito para quitar o financiamento. Cada processo desses é um tipo de burocracia. E aí, nós vamos te auxiliar. Tem toda uma esteira hoje automatizada, né, que você pode fazer. Você mesmo o processo, mas nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Se você quiser construir, a gente vai te dar todo o passo a passo. Você pode reformar ou até mesmo você pode revender a tua carta. E nós estamos aqui para te ajudar em toda e qualquer parte dessa burocracia. Uma das partes aqui que a gente coloca, que a administradora, que eu esqueci de falar, hoje a administradora na Porto, você não tem a burocracia, nós não temos burocracia, ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena exatamente por quê? Porque nós não pedimos nenhum tipo de comprovante de renda, não pedimos olerite, nem na contratação, nem no momento que você vai usar o seu crédito. Então, é muito simples, é muito tecnológico hoje trabalhar com a Porto. Então, qual é o custo? Aí você pode estar perguntando, poxa, mas quanto que você vai cobrar para que eu possa estar contratando aí com você? Deixa eu te colocar aqui, ó. A nossa assessoria, ela é gratuita. A partir do momento que você contrata aqui conosco, nós fazemos esse planejamento e você contrata, nós recebemos uma comissão da própria Porto. Então, eu não cobro nada para te dar essa assessoria. Então, todo esse processo, eu quero que você realmente possa ter uma boa experiência no seu consórcio. Eu espero que até aqui você tenha entendido o que é o lance fixo. E eu creio que todo esse processo que nós estamos educando o mercado de consórcio, eu quero que você realmente possa ter a segurança de que você vai estar fazendo um bom negócio e estar contratando o seu consórcio com uma empresa, né, que realmente vai te dar todo o suporte do início ao fim do seu consórcio. Então, se você quer contratar agora, quer ter a nossa assessoria, quer ter todo esse planejamento, clica no botão que está aparecendo abaixo. Você vai falar com nossos atendentes aqui e nós vamos entrar em contato para fazer o planejamento e a gente já vai alinhando isso para que você tenha acesso aos melhores grupos de consórcio, tá bom? Te espero do outro lado, clica aí no botão e a gente se vê até a próxima.